E agora, para começar a nossa reflexão sobre achados e perdidos, qual que é o sentido da vida? Eu estou perdido, eu estou achado, para que eu fui criado? Eu quero convidar ele, o pastor Tiago Mates. Uma salva de palmas, pessoal. Pastor da Igreja Red, escritor também, de burnout, né? Jesus não é aquilo quem você acha, é isso, quem você pensa. Pastor, o privilégio de ter você aqui. Deixa eu abençoar. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Muito feliz por essa manhã, esse tempo junto aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, criados para quê ou criados para quem. Obrigado pelo convite, que especial estar com vocês. E estamos começando o tema Achados e Perdidos, falando sobre esse tema mais específico. E eu creio que esse tema precisa ser tratado, pois nós estamos diante de uma crise entre os evangélicos. Nós somos considerados evangélicos, e eu não sei se você percebeu, mas acabou de sair uma nova pesquisa sobre o censo do Brasil religioso, e os evangélicos estão crescendo. E talvez a gente comemore isso, falando assim, puxa, o número de evangélicos está crescendo. Porém, se nós olharmos com mais atenção para esses números, nós vamos perceber algo preocupante. Que esse crescimento evangélico, daqueles que se dizem cristãos, não necessariamente está sendo acompanhado de uma transformação pessoal de vida e, consequentemente, também uma transformação da nossa sociedade. Então hoje nós temos um grupo evangélico crescente, mas que ainda não compreendeu realmente o que significa ser um cristão, alguém que crê no evangelho. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma crise. Estamos diante de uma crise eminente. Pessoas têm questionado o evangelho, as pessoas têm questionado a palavra ao olhar para a vida dessas pessoas que se chamam cristãs. O que é ser um cristão? Qual é a nossa identidade? Quem nos criou e para o que nós somos criados? E na palavra de Deus, primeiro versículo, foi um dos primeiros versículos que eu memorizei na minha vida, e talvez você também, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse texto é muito importante, ele muda todas as coisas. Porque o texto diz, no princípio, Deus. Isso muda tudo. Porque se no princípio não fosse Deus que tivesse criado todas as coisas, então não haveria propósito. Então cada um poderia dar sentido à sua própria existência. Cada um decidiria o significado que quer dar à sua vida. Se realmente nós fôssemos fruto do acaso, de um acidente, de uma explosão, então, como o Leandro Carnal diz que nós somos meros átomos perdidos no universo. Não existe um sentido, somos apenas um acidente. Mas Gênesis 1 muda tudo e mostra para nós que nós não somos um acidente. Nós somos criados por Deus com um propósito. E nós precisamos olhar para a vida a partir dessa perspectiva de um Deus criador. Isso muda tudo. Certa vez um caminhoneiro estava no seu caminhão, andando em alta velocidade na estrada. Até que em determinado momento, ele perdeu o controle do caminhão e o caminhão dele bateu num muro, numa empresa, deu uma grande explosão e o caminhão ficou simplesmente irreconhecível. Um acidente muito grave. Quando os bombeiros chegaram no meio daquele fogo da explosão, eles começaram a apagar o fogo e descobriram, no meio de todo aquele fogo, um bolo de chocolate com cobertura de Nutella e cerejas em cima. E eles ficaram impressionados com aquilo, não tinha sobrado nada do caminhão. E de repente chegaram repórteres e mais pessoas, e todo mundo, pessoas curiosas, que queriam entender o que estava acontecendo. Então, uma pessoa decidiu trazer uma teoria. E ela disse, olha, eu tenho uma teoria.
eu acredito que esse bolo de cereja, ele está aqui por uma razão. Quando o caminhoneiro estava andando em alta velocidade, ele bateu. Eu acredito que esse bolo, esse caminhão, ele estava carregando suprimentos. Então ele carregava farinha, ele carregava leite, ele carregava o leite condensado, a Nutella, cerejas. E na hora da batida, a forma do bolo caiu no chão e a farinha pulou lá de cima da prateleira e caiu dentro da forma. E o leite caiu em cima. E o chocolate em pó caiu também e misturou junto na quantidade certa, exata, perfeita. Então a temperatura da explosão do fogo, na intensidade correta, né, da temperatura, esquentou aquele bolo e o fermento caiu e ele cresceu, e de repente no final então a Nutella veio por cima e ela foi derramada e as cerejas pularam e foi uma coincidência. Por meio dessa explosão, todos os ingredientes se formaram na quantidade certa, da maneira exata, no processo certo, na temperatura certa. Todo mundo olhou para aquilo e falou assim: uau! Que teoria incrível! E aí uma pessoa virou e falou assim: não, eu acredito que não. Eu acredito que na verdade esse bolo foi feito por um confeiteiro, um dos melhores confeiteiros. Por isso que o bolo ele é tão maravilhoso e tão perfeito. E ele foi preservado. E esse bolo está aqui. Mas ele foi feito por um confeiteiro. E todo mundo olhou para aquela teoria e disse assim: ah, essa teoria aí não é nada a ver, não faz sentido. Mas é dessa maneira que muitas vezes nós olhamos para a criação. E como nós olhamos, por exemplo, para teorias evolucionistas, ou de que o mundo foi criado a partir de uma explosão, e Deus pode até ter usado meios como esse, mas o que nós sabemos é que quem guiou todo esse processo foi um Deus poderoso, e isso significa que se nós fomos criados por um Deus poderoso, então esse Deus poderoso nos criou por uma razão. Há um sentido para a vida. E nós só vamos descobrir o sentido da vida, da existência humana e da nossa própria existência se nós buscarmos esse Deus e compreendermos nele porque nós fomos criados. Então hoje eu gostaria de conversar com você sobre isso, sobre essa identidade de quem nós somos criados para ser nele. Porque nós vivemos num mundo de muitas vozes, especificamente duas vozes. Existe uma voz que define quem nós somos e uma voz que tenta distorcer quem nós somos. E eu quero te apresentar essas duas vozes no texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16 até o 4:11. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 3, 16 até o capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 13, versículo 16 diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, versículo 1 do capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou até a cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou,
Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, os anjos vieram e serviram Jesus. Esse texto é extremamente importante para as nossas vidas. E eu quero apresentar nesse texto para vocês hoje duas vozes. Eu quero te convidar a reconhecer e compreender o que essas vozes dizem. Uma voz que define quem nós somos e uma voz que tenta distorcer quem nós somos. Mas para que você entenda o momento e o contexto desse texto, eu quero te mostrar uma linha do tempo da vida de Jesus. Nós temos o nascimento de Jesus e depois de 30 anos, nós temos esse momento onde Jesus, ele vive aquilo que nós chamamos que é o batismo de Jesus, e logo depois do batismo a sua tentação. E o batismo é interessante porque entre o nascimento de Jesus e o seu batismo, nós não temos praticamente informações, pouca informação sobre a vida, sobre a infância, a adolescência de Jesus. Mas é a partir desse momento que Jesus vai iniciar o seu ministério. Então aqui, diante disso, nós temos 3 anos do ministério de Jesus, então sua crucificação, 40 dias depois da sua ressurreição, então nós temos a ascensão de Jesus. E essa é a história de Jesus no seu tempo encarnado aqui na terra. E esse texto que nós estamos lendo, ele se refere a esse momento em que Jesus foi batizado, em que Deus declara a identidade de Jesus. E é nesse momento em que nós olhamos para o batismo de Jesus e a declaração de Deus a respeito de Jesus, que nós encontramos também um paralelo do nosso batismo e daquilo que nós somos em Cristo. Então, a primeira voz que nós vemos aqui, precisamos distinguir, é a voz que define quem somos. O texto diz: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho. Aqui nós temos a identidade de Jesus sendo afirmada. Aqui Jesus entende qual é a sua identidade. Eu sou o filho. E eu quero dizer para vocês que nessa frase, este é meu filho amado, que me dá grande alegria, essa frase talvez é a frase que resume toda a nossa existência. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nessa pequena expressão, que é uma declaração de Deus Pai ao Filho, nós encontramos também quem nós somos e para o que nós somos criados. A primeira coisa é que nós entendemos a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Não fomos criados como filhos, nós somos criados como criaturas de Deus. Mas a partir do momento da obra de Cristo Jesus naquela cruz, nós somos declarados e reconhecidos como filhos. A Bíblia diz que nós somos adotados, essa é a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. E eu não sei se você já entendeu isso, mas nós passamos a nossa vida inteira querendo reconhecimento, não é? Por meio do trabalho nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser admirados, nós queremos ser seguidos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos nos tornar famosos. E muita gente busca nos diplomas, busca nos cursos, busca nas conquistas, nos bens materiais, esse reconhecimento, essa identidade. Porém, não existe título maior na vida do que ser chamado filho de Deus. Entenda isso. Nenhum título na vida é maior do que esse reconhecimento de ser reconhecido como filho de Deus. E essa é a nossa identidade. Mas não somos apenas filhos de Deus, nós somos filhos amados. E aqui nós encontramos não apenas a nossa identidade, mas nós encontramos o nosso valor. Nós somos amados. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o ser humano
Desde o momento do nosso nascimento, nós temos dentro de nós esse desejo e necessidade de ser amados. E nós buscamos esse amor incondicional, essa aceitação e valor nas nossas relações. No início da vida, buscamos esse amor e aceitação na relação com os pais. Nós queremos ser amados. Só que muitos de nós aqui vivemos ou crescemos talvez num lar disfuncional. Talvez seu pai faleceu cedo, ou sua mãe. Talvez seu pai abandonou o lar, ou sua mãe abandonou o lar. Você nasceu num lar em que você não teve todo o amor do seu pai que você gostaria, ou todo o amor da sua mãe que você gostaria. Você viveu crises no lar, talvez você viveu o abuso. Essa é a realidade de muitas pessoas. E você não encontrou nesse ambiente todo o amor que você procurava. Então nós chegamos na adolescência. E ali na adolescência a gente começa a descobrir o que muitos de nós que nascemos na igreja, eu nasci na igreja, e a gente chega nessa fase dos 13 anos de idade, e a gente começa a abrir os olhos para o mundo. E a gente quer pertencer à galera, a gente quer encontrar ali o nosso valor, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. Nós começamos então a abrir mão dos nossos valores e princípios, porque a gente quer ser aceito pela galera. Só que de repente, o amigo pisa na bola com você, a amiga pisa na bola com você, e você não encontra nas amizades todo o amor que você procurou. Então você pensa, o dia que eu encontrar alguém que me ame, o dia que eu tiver um namorado ou uma namorada, e aí você começa a namorar, e o namoro termina e você sofre, você não encontra alguém, e você fica imaginando, não, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu finalmente serei feliz. E aí você encontra alguém, você se casa, e você coloca sobre essa pessoa toda a expectativa da sua vida, de que nela você vai encontrar todo o amor que você procurou sua vida inteira, e o teu cônjuge, a tua esposa, o teu marido vai te suprir em tudo que você precisa. E aí você se frustra, porque o cônjuge não é capaz de te dar todo o amor que você procurou a vida inteira. Muitos casais se divorciam, virando um para o outro e dizendo, olha, você não me supre, você não me satisfaz, eu não me sinto amado, você não me realiza pessoalmente. Muitas dessas pessoas no casamento pensam assim, não, porque quando eu tiver filhos, quando os filhos nascerem, eu vou encontrar o amor incondicional. E aí nasce aquela criança, e aquela criança não dorme à noite, acorda de 3 em 3 horas, você não consegue dormir, você agora está vivendo uma série de problemas emocionais, o puerpério, o cansaço, vai trabalhar, volta para casa, a criança só chora, só desobedece, não quer comer, e aquele amor incondicional que você achava que ia encontrar, você não encontra. E aí nós vemos adultos frustrados, que passaram a vida inteira procurando amor incondicional e não encontraram. Então o ser humano, ele vive em busca de amor incondicional. E a única coisa que pode nos satisfazer é esse amor incondicional que nós encontramos em Deus, naquele que deu a vida por nós naquela cruz. E não porque nós tenhamos valor, porque na verdade, entenda uma coisa, Jesus não morreu na cruz para melhorar a tua autoestima. Ele morreu na cruz por causa que você tem uma culpa infinita. Então, nós não somos seres admiráveis, nós não somos pessoas fáceis de amar, nós somos miseráveis pecadores, e é aí que reside a grandeza do amor de Deus por nós. Enquanto nós não entendermos a grandeza do nosso pecado, a gravidade do nosso pecado, nós não seremos capazes de entender a grandeza do amor de Deus, o quão amado nós somos de fato por Deus. Nós somos amados. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou tanto, ou a outra versão diz, de tal maneira, que Ele deu o seu único filho. E toda a história que nós temos no Antigo Testamento, como a história de Abraão levando seu filho até o alto do Monte Moriá, é na verdade uma sombra que aponta para aquilo que Deus faria um dia naquela cruz. Quando nós olhamos para a história de Abraão, a gente fica pensando assim,
Poxa, mas que Deus terrível é esse que pede algo assim de um pai? Que Deus é esse? É o Deus que está criando um momento que demonstra aquilo que Ele fará um dia por nós na cruz. Ele entregou o Filho dele naquela cruz. Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados. E Jesus bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Sabe quando Jesus diz assim lá no Getsêmani, ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que significa isso? Às vezes a gente acha que Jesus estava com medo de morrer. Jesus não estava com medo de morrer. O cálice que Jesus estava falando não era o cálice da morte. Jesus estava com medo do cálice da ira de Deus. Porque o Pai e o Filho, eles têm comunhão eterna. A comunhão do Pai e o Filho não é uma comunhão de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não, eles têm comunhão eterna. É comunhão por toda a eternidade. Tudo que o Pai tem ao Filho, tudo que o Filho tem ao Pai, eles vivem nessa relação perfeita de comunhão e amor. Só que naquela cruz, o Pai virou o rosto e o Filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota, para que nós pudéssemos beber da graça, do amor e do perdão. Você entende quão amados nós somos por Deus? O preço que Ele pagou pelos nossos pecados. Então é aí que reside nossa identidade, nosso valor. E sabe como é importante nós entendermos isso? Pois como diz o John Ortberg no seu livro Soul Keeping, ele disse: para Jesus, identidade e aceitação vem antes de realização e trabalho. Esta é a alegria que ninguém pode tirar. Sabe por que isso é tão importante? Porque se nós não entendermos que nós somos amados por Deus e que nossa identidade está nele, nós vamos buscar no trabalho realização e aceitação. Nós vamos querer, por meio daquilo que nós produzimos, encontrar esse reconhecimento. E é aí que nós vamos sucumbir. É aí que nós vamos entrar nesse ciclo que o mundo vive, de pessoas querendo provar o poder que elas têm, o valor que elas têm, a identidade, a importância que elas têm. Nós não precisamos provar nada para ninguém. E olha que interessante que a declaração de Deus para Jesus: você é meu filho amado, vem antes de Jesus realizar qualquer coisa. Então, antes de você realizar qualquer coisa, antes de você trabalhar, antes de você viver, Deus já disse, já declarou naquela cruz: você é meu filho amado. E não há nada que possa mudar isso. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Obrigado, viu? Você entende isso? Nós precisamos encontrar essa identidade e valor em Cristo. Senão, quando nós formos trabalhar, nós vamos nos perder. Foi o que aconteceu, por exemplo, com esse cara, o maior medalhista de todos os tempos, o Michael Phelps. Michael Phelps é um cara que dedicou a vida inteira dele a chegar lá. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que nada daquilo fazia sentido. Ele não encontrou a aceitação e o valor que ele gostaria. Então ele entrou em depressão e ele tentou se matar. E esse é o ponto em que muitas pessoas chegam. Porque eles conquistam, eles trabalham, e quando chegam lá, eles descobrem que nada daquilo fazia sentido. Então Michael Phelps disse numa entrevista à ESPN sobre esse assunto, ele disse: eu era um trem desgovernado. Eu era como uma bomba relógio esperando para explodir. Eu não tinha autoestima, eu me sentia perdido, achei que a melhor coisa a fazer era tirar minha vida. E ele continua dizendo: os pais de Phelps se divorciaram quando ele tinha 9 anos. E ele se sentiu abandonado por muito tempo por seu pai, Fred. A piscina era a sua fuga. Para muita gente o trabalho é a fuga, o Instagram é a fuga, o corpo é a fuga, é o caminho que a gente busca para buscar esse valor e aceitação que a gente não encontrou
nos lugares onde a gente buscou esse amor incondicional. Eventualmente, Phelps percebeu que todas as medalhas olímpicas do mundo não poderiam aliviar a sua dor. Em vez disso, tornaram a sua vida mais complicada. Continuando, o ex-jogador de futebol americano Ray Lewis, amigo do Michael Phelps, era um de seus confidentes, cristão comprometido. Lewis foi visitar o amigo na casa da mãe dele. Conversaram por horas. Ao ver o nadador nitidamente sofrendo com a depressão, falou-lhe sobre sua fé, falou sobre Jesus, e garante que naquela noite Phelps teve um encontro com Jesus. Então, no dia seguinte, Phelps decidiu se internar em uma clínica de reabilitação. O nadador ligou para Ray Lewis depois para agradecer. Este livro me transformou, agora acredito que há um poder maior que eu e há um propósito para mim neste planeta. Salvou a minha vida. O Ray Lewis apresentou o livro Uma Igreja com Propósito e apresentou a palavra de Deus para o Michael Phelps. E o Michael Phelps disse: esse livro salvou a minha vida. Agora eu entendi quem eu sou. Eu entendi que eu sou amado. Eu entendi qual é o meu valor e qual é o meu propósito. Nós precisamos encontrar em Cristo qual é a nossa identidade e valor. O livro de Rick Warren também convenceu Phelps a se reconciliar com seu pai, porque o caminho de Deus sempre passa pela reconciliação. Após 45 dias na clínica e tendo terminado o livro, o nadador decidiu perdoar o pai que saiu de casa quando ele tinha 9 anos após oficializar o divórcio. Reconciliação. Mas a terceira coisa que esse texto nos mostra é que me dá grande alegria. Uma outra versão diz: em quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É aí que nós encontramos o propósito da nossa vida. Nós fomos criados para trazer alegria para Deus, para agradar o Pai. Nós somos criados para glorificar o Pai. Esse é o propósito da nossa vida. Nós não existimos para buscar a nossa felicidade, a nossa alegria pessoal, a nossa realização pessoal, mas nós fomos criados para trazer realização, para glorificar o Pai. Então Cristo entendeu isso. Ele entendeu que nessa expressão ele tem sua identidade, valor e propósito. Ele entendeu quem ele é. E é aqui que nós encontramos também quem nós somos. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que me dá grande alegria. Aí está a nossa identidade, nosso valor e propósito. Mas há uma outra voz. Uma voz que distorce quem nós somos. O texto bíblico continua dizendo, Mateus 4:1 diz: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante, foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. O Espírito de Deus conduziu Jesus para o momento de provação. Isso significa que Deus nos conduz há momentos de provação e muitas vezes Deus permite que nós sejamos tentados pelo diabo. E o texto continua dizendo: para ser tentado pelo diabo. Isso não é estranho, porque a gente tem na nossa mentalidade muitas vezes de que Deus não permite que o diabo se aproxime de nós. A gente fala assim: em nome de Jesus, sai daqui, diabo. E se eu te dissesse que o simples fato de você falar sai daqui em nome de Jesus não pode afastar o diabo de você, porque talvez o propósito de Deus na sua vida é deixar que ele se aproxime. Como assim, Tiago? Deixa eu te mostrar um outro texto. O texto de 2 Coríntios, onde diz o seguinte: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Paulo está dizendo que Deus permitiu um espinho na carne, foi me dado. Deus tinha um propósito. É um mensageiro de Satanás para me atormentar. Certa vez, Jesus virou para Pedro nos evangelhos e falou assim: Pedro, o diabo veio falar comigo. Está lá na Bíblia esse texto, nos evangelhos.
o diabo me pediu para peneirar você. E sabe o que eu falei para ele? Jesus diz assim para Pedro: Pedro, eu estou orando para que a sua fé não desfaleça. Sabe o que isso significa? Que Jesus não disse para o diabo: você não pode peneirar Pedro. Jesus disse: pode peneirar. Eu estou orando, e Jesus diz assim: eu estou orando por você e pelos discípulos, pelos teus irmãos, para que a sua fé não desfaleça. E para que quando você se converter, quando você crescer, ser transformado, quando você amadurecer, você possa fortalecer os teus irmãos. Em que outro momento da Bíblia nós vemos o diabo pedindo autorização para se aproximar de alguém? A história de Jó. Deus permite. Isso significa o quê? A pergunta aqui é a seguinte: o diabo pode nos atacar? Deus dá permissão para o diabo nos atacar? O Espírito de Deus manda Jesus diretamente para enfrentar o diabo? Como assim? Como diria Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. O diabo já foi vencido. Ele não tem, o poder que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Mas a Bíblia diz e mostra que Deus ainda usa o diabo na sua soberania para nos peneirar, para trabalhar em nós. Sabe por quê? Uma frase muito importante: porque Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Sabe qual é o maior propósito de Deus em nossas vidas? Nos tornar conforme a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. E Deus está disposto a sacrificar nossa alegria temporária para garantir a nossa santidade eterna. Entenda isso de uma vez por todas. O propósito de Deus não é te fazer feliz, é te tornar santo. E para isso Deus está disposto a te tirar da zona de conforto e te levar a enfrentar a peneira do diabo, para que você seja trabalhado, para que você seja transformado, para que você se torne mais parecido com Cristo Jesus. Por isso, como disse o Dr. Robert Clinton, nós queremos aprender 1000 coisas, porque há tanto a aprender e fazer, mas Deus quer nos ensinar apenas uma coisa, talvez de 1000 maneiras diferentes. Estou formando Cristo em você. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, nos tornar santos. Esse é o maior propósito. Então, Deus não existe para nos fazer felizes. É claro que nós encontramos alegria nele, mas o grande problema da nossa história é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Mas o pecado distorceu essa imagem e semelhança. Nós já não refletimos mais com perfeição o nosso Deus Criador. Então agora o que Deus está fazendo por meio do Espírito Santo que habita em nós, graças a Jesus que derramou seu sangue permitindo sua habitação em nós, é que o Espírito agora está forjando o nosso caráter por meio de circunstâncias, por meio de situações, por meio de provações, nos conduzindo ao deserto. Eu sempre digo que quando Deus não muda a situação, Ele quer mudar o seu coração. Talvez você já orou, você se sente no deserto, você está no meio de uma situação. Por que Deus não muda as circunstâncias? Sabe por quê? Porque Deus quer mudar você. Quando Deus não muda a situação, Ele quer mudar seu coração. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Porque Ele sabe que a felicidade é uma consequência da maturidade. Entenda isso, felicidade é uma consequência da santidade. Nós jamais seremos felizes de verdade enquanto não formos santos, enquanto não refletirmos a imagem de Deus como fomos criados para refletir, como fomos criados para ser. Então o grande trabalho de Deus é restaurar aquilo que o pecado destruiu e distorceu. Só que nesse processo de Deus nós temos um problema. Há um inimigo que Deus permite que se aproxime de nós.
E ele não pode, debaixo da soberania de Deus, ele não pode ir nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Está na coleira de Deus, e é Deus que controla. Mas nós precisamos aprender a reconhecer essa voz que distorce quem somos. O texto diz: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O que significa isso? Vulnerabilidade. Jesus estava vulnerável, ele estava com fome. Então o diabo sempre se aproveita dos nossos momentos de vulnerabilidade. Você terminou um namoro, você perdeu um emprego, você perdeu alguém que amava, você está passando por um momento difícil, você está passando por algum tipo de provação. É nesses momentos de vulnerabilidade que nós estamos mais suscetíveis que ele se aproxima. E aí o texto diz: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus. Onde ele ataca? Na identidade. O primeiro lugar que o diabo ataca é exatamente na nossa identidade. Se você é, será que você é mesmo? Porque, pensa comigo, o Pai disse que te ama, mas se Ele realmente te ama, por que você está aqui nessa situação? E se você realmente é, então prova que você é. Transforma essas pedras em pães. Prova através da sua performance que você é realmente importante. Então essa voz fica o tempo todo dizendo assim: será que você é? Será? E ele ataca a nossa identidade. Porque se ele destruir nossa identidade, ele muda o nosso foco. Então, como disse o C.S. Lewis naquele livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz o seguinte: de fato o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declínio, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Gente, entenda isso de uma vez por todas. Eu lembro quando eu era criança, quando a gente era adolescente, a minha irmã entrava no quarto da minha mãe, e minha mãe estava orando lá, altas horas da noite, ela estava orando com o abajur ligado no quarto dela. E a minha irmã entrava no quarto, se fingindo de diabinho, e entrava assim, e entrava, e minha mãe falava assim: para com isso, em nome de Jesus. E sabe, muitas vezes a gente pensa que o diabo é assim, que o diabo ele tem chifrinho, ele é vermelho, ele tem o rabinho, ele tem o tridente, ele fica assustando, é um vulto. Gente, posso te falar uma coisa? O diabo é muito mais esperto que isso. A Bíblia diz que o diabo se finge de anjo de luz. Ele não parece que é quem ele é. Ele parece o tinhoso, ele parece coisa boa. E ele, sabe como ele trabalha? Com um caminho suave, gradual. E sabe qual é a maior estratégia de Satanás? Semear mentiras na nossa mente, ideias enganosas. Ele não é burro de ficar assustando a gente atrás de uma porta. Ele não é esse aí que fica lá naquelas igrejas que expulsam demônios. Ali, meu amigo, aquilo ali é para enganar os mais fraquinhos. Mas para enganar o crente, ele semeia ideias enganosas. É uma mentalidade, parece cristianismo, mas não é. Se você realmente é. A segunda coisa, continuando, o texto diz: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, então salte daqui. Levou ele até o alto do templo e falou: salta daqui. E aí olha o que o tinhoso faz: pois as escrituras dizem. Não, peraí, o diabo está usando a Bíblia. Só que como ele está usando a Bíblia? Ele está usando a Bíblia fora do contexto. Então, esses dias teve uma crise na internet aí, porque agora descobriram o novo demônio. Eu até postei sobre isso, porque os mesmos criadores do Alô Diabo na Coca-Cola, sabe o Alô Diabo?
Sabe a maionese do inferno, a Hellmann's? Sabe a boneca do inferno, a Hello Kitty? Agora tem um novo inimigo do evangelho, o Lilo Stitch. Ah, meu amigo, o Lilo Stitch é o capeta. E todo mundo falando assim, é brecha espiritual. Gente, sabe o que é brecha espiritual? É amargura no coração. A Bíblia diz em Efésios, não deem oportunidade ao diabo, né? Que a ira, não se ponha o sol sobre a sua ira, para que vocês não deem oportunidade ao diabo. Brecha espiritual é mágoa, é falta de perdão. Sabe o que é brecha espiritual? É versículo fora do contexto. É o que a gente está vendo nas igrejas por aí. É a Bíblia sendo usada para manipular pessoas. É a Bíblia sendo usada de maneira que Deus tenha que nos servir. É o que o diabo faz, ele usa a Bíblia, ele continua usando a Bíblia. Então sabe como hoje o diabo se parece? Ele se parece como um pastor no púlpito pregando a palavra fora do contexto. É um outro evangelho, parece evangelho, mas não é evangelho, é um pseudo-evangelho. Está entendendo? Parece evangelho, tem Jesus ali, mas não aponta para Jesus, aponta numa outra direção. Ele diz, ele ordenará seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra, você vai vencer. Então te atira daqui e prova o valor que você tem, porque o Pai vai enviar os anjos e vai ser um espetáculo, e todo mundo vai olhar e vai falar assim, está vendo o valor que Cristo tem? Então ele joga no nosso valor. Vamos ver se realmente o Pai te ama. Vamos ver se ele vai cumprir as escrituras e vai mandar os anjos para te buscar. Vamos ver se realmente você é amado. Demonstra que você é amado. Pede que Deus demonstre. Continuando, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quanta gente colocando Deus à prova, né? Eu ordeno, faz isso, faz aquilo. É o evangelho que ordena tudo, eu quero assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Galera, eu sempre digo o seguinte, a pior oração que você pode fazer é essa. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Nunca ore isso. Sabe por quê? Porque Deus vai te devolver tua condenação. Porque a única coisa que é tua e que você merece é o inferno. É a única coisa que você tem que você merece. Isso é merecimento, galera. Merecimento. Você merece o inferno, então nunca ore, restitui, eu quero de volta o que é meu. Continuando, o texto diz, em seguida o diabo levou até um monte muito alto, tudo isso declarou, basta ajoelhar-se e adorar. Então o diabo agora coloca ele diante de todos os reinos, e fala assim, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso, e você vai ganhar tudo isso. E aí o texto continua dizendo, eu lhe darei tudo isto. Então ele mexe com o propósito. Ele muda o foco. É isso que ele faz. Como diz o C.S. Lewis no seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele diz, o modo mais simples de fazer os humanos falharem é evitar que olhem para Deus e voltem a olhar para si mesmos. Para si mesmos. É o que ele tem feito. Ele faz a gente voltar a olhar para nós mesmos, e eu já vou encerrar aqui. Então, como diz 1 Timóteo 6,5, para elas a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Teologia da prosperidade. É o novo evangelho, onde as pessoas não olham mais para Deus, elas olham para si mesmas. É sobre mim, é sobre enriquecer. Entenda uma coisa, Deus não é uma máquina de bênçãos, Deus não existe para te abençoar. Deus não existe para realizar seus sonhos. A gente acha hoje que Deus é um realizador de sonhos. O pessoal fala assim, Deus ele é meu sócio. Como se Deus existisse, como se Deus fosse um meio para um fim. Deus não é mais um fim em si mesmo, agora ele é um meio para um fim. Eu busco a Deus não por aquilo que ele é, eu busco a Deus por aquilo que ele pode me dar. Então é isso que o diabo tem feito, ele tem distorcido, ele tirou o foco de Deus para mim.
É sobre mim, é a minha realização pessoal. Eu quero uma igreja que me realize pessoalmente. Eu quero um trabalho que me realize pessoalmente. Eu quero uma esposa, um marido que me realize pessoalmente. Eu quero ser feliz, eu quero um trabalho que... E gente, eu não trabalho para encontrar realização pessoal. Eu não vou à igreja para encontrar realização pessoal. O foco não sou eu trabalho para glorificar a Deus. Eu vou à igreja para glorificar a Deus. Eu me caso não porque eu quero me realizar pessoalmente, mas porque eu fui chamado a amar minha esposa como Cristo amou a igreja, e Ele amou a igreja dando a vida. Então eu entro no casamento para morrer. Você está entendendo isso? Eu nunca esqueço quando eu entrei no quarto da minha esposa no puerpério, e a minha esposa não estava muito bem. Puerpério é aquela fase que a mulher emocionalmente não está muito bem, né? E eu entrei no quarto, minha esposa não estava bem, privação do sono, e ela falou assim, derramou toda a frustração dela. E aí eu saí do quarto, fui para a sala, e minha mãe estava na sala. E aí eu virei para minha mãe, e eu saí do quarto indignado, né? Bati a porta, fui para o quarto, minha mãe estava lá, porque a netinha tinha acabado de nascer, a Mel, minha filha. Minha mãe estava lá, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, hoje está difícil. Minha mãe virou para mim, colocou o dedo na minha cara e falou assim, morra! E eu tomei um susto, eu já tinha apanhado no quarto, agora apanhei na sala. Como assim, morra, mãe? Morra para si mesmo. Pois Cristo te chamou a amar a tua esposa como Ele amou a igreja, Ele amou a igreja servindo ela. Sirva a tua esposa, pois esse é o momento que ela mais precisa de você. Está entendendo? Morra. Vira para o irmão do lado e diz assim, morra. Morra. Deus não existe para realizar seus sonhos. A fé não é uma fórmula mágica para enriquecer. Só para a gente encerrar, 23% dos evangélicos fazendo apostas online. E sabe o que é pior? As casas de apostas descobriram que os crentes estão fazendo o quê? Eles estão profetizando. Então a Bet Nacional, uma das maiores casas de apostas do Brasil, lançou um hit. Sabe qual é o hit? Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Então deu jogo na Bet. Profetizou. Profetiza que vai acontecer. Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Como diz o C.S. Lewis, prosperidade fez com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que encontra lugar nele. Gente, pior que a teologia da prosperidade é a nova teologia da prosperidade. Qual é a nova teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade emocional. Você é incrível, você é especial, você é o centro do coração de Deus. Gente, sabe quem está por trás dessa teologia? É o capeta. Olha tudo que você pode ter, tudo que você quiser, você é o centro. Então a grande pergunta que nós temos que fazer quando a gente olha para uma pregação, ou para um livro, ou para um devocional, é: para onde isso está apontando? Esses dias me perguntaram: o que você acha daquele devocional Café com Deus Pai? Faça a pergunta, quando você lê o devocional, lê assim: para onde isso aponta? Aponta para mim ou aponta para Jesus? O diabo corrompe o nosso propósito. A gente tem trabalhado para satisfação pessoal, casado para satisfação pessoal, vai à igreja de satisfação pessoal. O foco não somos nós. Nós somos chamados para morrer e servir ao propósito de Deus. Eu prometo que estou encerrando, tá? Qual o segredo contra o diabo? O que Jesus disse? Versículo 4: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem. Depois, a terceira tentação: saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem. Qual foi o segredo de Jesus para vencer o diabo e a voz que distorce quem nós somos? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos tudo que nós precisamos.
a voz que define quem somos está aqui diante de nós. Entenda uma coisa, como disse Josemar Bessa, os teus sentimentos vão mentir para você. A Bíblia, não. A Bíblia não mente. Entenda uma coisa, teus sentimentos não são a verdade. A tua opinião não é verdade. O que você acha não é verdade. A verdade está aqui. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, como disse também Sproul, os cristãos preguiçosos permanecem sempre imaturos, porque não se dedicam ao estudo sério e profundo da palavra de Deus. Gente, lembra da história do padre Delírio de Carli? O padre Delírio de Carli é o padre dos balões. Ele achou que seria uma boa ideia subir o céu com os balões, só que o que ele não esperava é que uma frente fria levaria ele na direção errada. E ele não sabia onde ele estava. E pasme, ele tinha um rádio para falar com o controle do tráfego aéreo. E há uma gravação que foi escrita do que o padre Adelírio de Carli falou. Quando ele já estava no meio do oceano, ele ligou para o controle do tráfego aéreo. E aí ele falou assim, olha, eu estou aqui perdido no oceano. E o capitão do tráfego aéreo falou assim, mas me dá as coordenadas no teu GPS. Ele estava com o GPS junto com ele. E o padre Adelírio de Carli disse, eu não sei usar o GPS. Foram as últimas palavras dele. E assim não foram capazes de encontrá-lo. Ele foi perdido, porque ele não sabia usar o GPS. Eu olho para essa história e a gente fala assim, nossa, que padre burro, né? Que inconsequente. Mas tão burros e inconsequentes somos nós, que vivemos a vida num mundo tão desafiador, no meio de tantas vozes, e nós não conhecemos, não estudamos o GPS. Jesus disse, vocês pecam porque não conhecem as Escrituras. O segredo de Cristo está diante de nós. As Escrituras que são poderosas para nos dar vida e nos transformar. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, a voz que você mais ouve é a que te molda. Qual voz você está ouvindo mais? Essa semana eu falei lá na igreja, você quer ser rico de verdade? Sabe qual é o segredo da riqueza? Estar satisfeito em Cristo. Então o grande segredo da riqueza é, desliga o primo e escuta o filho. Desliga o primo rico e comece a escutar a voz do filho. E como nós encontramos uma vida abundante no filho. Mas qual é a voz que você está ouvindo? É primo rico? É Cíntia Chagas? Você está entendendo? Qual é a voz que está moldando a sua vida? As vozes do Instagram, dos influencers? Ou a voz de Cristo Jesus e da palavra de Deus? Segundo lugar, o diabo não está tentando destruir a sua fé, ele só quer desviar o seu foco. Gente, o diabo virou pastor. O diabo está pastoreando. Ele não quer destruir a fé de ninguém. Ele criou um evangelho que parece evangelho, mas desvia o foco de Cristo para si mesmo. Terceiro, sua identidade não está no espelho, no status ou no feed. Está no sangue derramado por você naquela cruz. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, que nos confronta, que nos desafia, mas que também nos transforma, nos capacita por meio do teu Espírito para viver uma nova vida. Que nós possamos nessa expressão, você é meu filho amado em que eu tenho grande alegria, encontrar, Deus, de fato nossa identidade, valor e propósito na vida. E que isso guie toda a nossa jornada, enquanto nós te servimos nesse mundo. Eu oro por esses jovens, por essa turma, em nome de Jesus, que esse tempo aqui, esse final de semana, seja de fato um tempo encorajador, confrontador, mas que eles saiam daqui também com ferramentas e inspirados a viver uma vida fundamentada na tua palavra. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, galera. Valeu.